E a crise diplomática entre Brasil e Argentina ganhou novos desdobramentos. Depois que a relação entre os países foi rebaixada, o governo argentino decidiu que o embaixador do país deve deixar Brasília já no próximo domingo. Essa é uma apuração da nossa correspondente em Buenos Aires, Luciana Tadeu. Segundo fontes diplomáticas argentinas, o embaixador de Javier Milei no Brasil, Daniel Raimundi, vai deixar o território brasileiro na manhã de domingo. Isso acontece depois de o Itamaraty decidir rebaixar a relação diplomática entre o Brasil e a Argentina para o nível de encarregados de negócios. A partir de agora, a representação diplomática argentina em Brasília vai ser comandada pela ministra Maria Emília Cortés, que atualmente é a chefe de chancelaria da embaixada. Essa crise foi detonada depois que Javier Milei participou da Convenção Nacional do Partido Liberal, o evento que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência e, naquela ocasião, chamou o presidente Lula de presidiário e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de lixo careca. No dia seguinte a esse evento, o Itamaraty convocou o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para consultas e pediu explicações para o embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimundi. Mas mesmo assim, Javier Milei continuou dando entrevistas para veículos aqui na Argentina e insultando o presidente Lula. Chamou nesses últimos dias o presidente Lula de ladrão, de corrupto e voltou a falar que é um ex-presidiário, além de outras acusações, como de que Lula teria financiado a campanha do ex-ministro Sérgio Massa contra ele na campanha presidencial de 2023. E foram esses insultos e essas acusações que levaram o Itamaraty à decisão de rebaixar o nível das relações diplomáticas e não mandar novamente o embaixador brasileiro aqui para Buenos Aires. Mas, apesar do rebaixamento do nível das relações, a cooperação entre o Brasil e a Argentina continua. De fato, 2 dias depois da decisão do Itamaraty, Javier Milei assinou um decreto autorizando a entrada de militares da Marinha Brasileira aqui na Argentina para a realização de um exercício bilateral conjunto. E não somente autorizou a entrada de militares, mas também de embarcações como fragatas e submarinos nas águas territoriais argentinas para a realização desse exercício que acontece entre os países desde 1978. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. Na sua tela você já vê o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Qual é a perspectiva aqui da situação melhorar depois das eleições? Boa noite, Márcio. Das eleições de outubro? Sim. Deste ano ou do ano que vem? Eu imagino que seja deste ano, na nossa eleição, porque tem eleição lá também. Em outubro do ano que vem tem eleições em que Javier Milei pode ser candidato à reeleição. E é evidente que quem está com a iniciativa é o Javier Milei, né? Foi ele que puxou o Lula para a briga. Então, é possível que só depois das eleições de outubro do ano que vem o Javier Milei tenha algum incentivo. Isso se o presidente Lula se reeleger esse ano, né? Porque com uma eventual eleição, por exemplo, de Flávio Bolsonaro, o quadro muda completamente, ou de qualquer outro candidato que não seja o presidente Lula, né? Porque claramente o Javier Milei está usando o Lula como escada para elevar o perfil regional dele, o perfil político dele, como se fosse alguém que se contrapõe ao Lula. Afinal, o Brasil é um país muito maior em todos os sentidos, né, do que a Argentina. Então, ele tenta se nivelar ao presidente Lula e, consequentemente, elevar o perfil da própria Argentina também. Agora, a Argentina não tinha a intenção de contaminar a diplomacia, as relações entre os dois estados com essa briga, né? Ela era mantida no âmbito pessoal entre Milei e Lula. E o Lula agiu como agiam os monarquistas absolutistas do passado, que diziam, l'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, se eu estou sendo atacado, então todo o Estado brasileiro deve lutar por mim. Então, ele envolveu a diplomacia brasileira, em vez de ele responder diretamente, pessoalmente, ou deixar o Milei falando sozinho, que seria a atitude mais inteligente do ponto de vista do interesse
nacional, do interesse brasileiro, né? E deixar, e não envolver a diplomacia brasileira, porque a questão não é uma questão diplomática, é uma questão pessoal do Milei, né? E existe uma diferença entre o chefe de Estado e de governo e o Estado. São coisas distintas, tanto assim que a cada 4 anos o povo decide se o chefe de Estado deve continuar ou não. E o Lula, nesse movimento, confundiu ele com o Estado. Ele não é o Estado é uma outra coisa. Mas desculpa te cortar, Lorival, você traz exatamente o que disse um representante do governo argentino. Não vamos misturar as coisas. Esse retorno do embaixador brasileiro em Buenos Aires para Brasília é um erro, é uma contaminação dessa questão política, pessoal, em diplomática. Mas agora os argentinos fazem a mesma coisa que eles diziam que estavam condenando o Brasil de fazer. Sim, mas é a lei da reciprocidade, né? Você não pode ter um embaixador em um país e no outro país ter um encarregado de negócios. Aí é uma questão de equilíbrio nas relações diplomáticas. Então, vamos para deixar claro, no campo da agressão pessoal, a iniciativa foi do Milei. No campo da contaminação da diplomacia pela disputa, a iniciativa foi do Brasil. Sempre que você é atacado, você pode ser arrastado para aquela briga ou não. Você pode reagir de forma impulsiva ou responder de forma inteligente. Agora, pode ser que você considere uma resposta inteligente para o presidente Lula, porque pode ajudá-lo eleitoralmente. Então, do ponto de vista dele, pode ser bom. Mas do ponto de vista do Brasil, definitivamente não é.